Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes proporções atingiu a sede do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, destruindo quase a totalidade do acervo histórico construído ao longo de 200 anos, e que abrangia cerca de 20 milhões de itens catalogados. Além do seu rico acervo, também o edifício histórico que abrigava o museu, antiga residência oficial dos imperadores do Brasil, foi extremamente danificado com rachaduras, desabamento de sua cobertura, além da queda de lajes internas. O Museu Nacional era detentor do maior acervo de história natural e antropologia da América Latina, bem como era a instituição museológica brasileira que tinha sob sua guarda o maior número de bens culturais. Conseguidos cortes no orçamento, desde 2014, o museu não vinha recebendo a verba de R$520 mil anuais necessários à sua manutenção, apresentando sinais visíveis de má conservação, como paredes descascadas e fios elétricos expostos. Com o incêndio, mais de 90% de seu acervo foi perdido para sempre. Uma perda irreparável para a ciência e também para a cultura brasileira e mundial. Apresentamos agora, a vocês, 10 itens raros que estavam em exposição no Museu Nacional e que podem ter sido perdidos para sempre. Em 1876, quando visitou pela segunda vez o Egito, Dom Pedro II foi presenteado com o esquife da cantora de Amon, Shamun-Ensu. O imperador manteve a peça em seu gabinete até a proclamação da República, em 1889. Quando o esquife passou a ser incluído na coleção do Museu Nacional. O exame tomográfico realizado na múmia de Shamun-Ensu revelou a presença de amuletos no interior do caixão, entre eles um escaravelho coração. O esquife foi encontrado em Tebas Ocidental, no Egito Antigo, e tinha aproximadamente 2.770 anos de existência. Ori foi um sacerdote da 21ª dinastia do Egito, e viveu entre os anos de 1049 e 1026 a.C. Sua múmia e esquife foram encontrados em Tebas Ocidental. Construído em madeira policromada, o esquife revela uma cena de cosmogonia que mostra a deusa Nut, personificação da abóbada celeste, despida e arqueada sobre o deus Geb, seu esposo e personificação da terra. Separando os dois está Shu, o deus do ar, ajudado por dois deuses com cabeça de carneiro, representando os ventos. Nas crenças funerárias egípcias, esse tipo de cena era associada ao conceito de ressurreição. O morto se transformava em estrela no interior do corpo de Nut. O crânio de Luzia, o mais antigo esqueleto descoberto nas Américas, foi coletado na década de 70, na gruta conhecida como Lapa Vermelha 4, em Pedro Leopoldo, município de Minas Gerais. Datações de carbono 14 deste crânio, e do sítio em que foi encontrado, sugerem que Luzia tenha vivido entre 11.000 e 11.500 anos atrás. Por causa do formato do crânio, das cavidades dos olhos e dos dentes, foi possível afirmar que Luzia se parecia com humanos que saíram da África, cruzaram a Ásia e vieram direto para as Américas, até chegarem ao Brasil. Em 1824, depois de 82 dias de viagem a caminho da Inglaterra, chegava ao Rio de Janeiro, vindo das Ilhas Sanguíche, o navio Lively. Trazia a bordo o rei Kamehameha II, a rainha Tamerlane e uma pequena comitiva. Suas majestades foram recepcionadas pelo imperador Dom Pedro I, que presenteou o rei Kamehameha II com uma rica espada, e a sua esposa, com um anel de brilhantes. Como retribuição, Dom Pedro I recebeu um manto real feito de plumas, de uso pessoal do soberano havaiano. O presente foi incorporado por ordem do imperador às coleções do Museu Nacional, à época denominado Museu Real. O esqueleto de Engaturama limai, que podia ser visitado no Museu Nacional, era o primeiro dinossauro carnívoro brasileiro de grande porte a ser montado no país. O número de dinossauros conhecidos do Brasil é pequeno, com menos de 20 espécies. Dentre elas está o Engaturama limai, pertencente ao grupo dos espinossauros, que eram animais carnívoros caracterizados por uma grande vela nas costas, formada pela extensão das vértebras dorsais. Os parentes mais próximos de Engaturama limai são encontrados no Maranhão e na África. Há milhões de anos,
Existia uma fauna comum entre o nordeste do Brasil e o norte da África. Essa é mais uma comprovação de que, no passado longínquo, a América do Sul e a África formavam uma única massa continental que se dividiu, gerando os dois continentes que se afastaram, até atingirem a configuração atual. Obtido em 1861, o escudo dos Opés foi descrito como um objeto muito raro e difícil de obter. Construído em palha trançada pelos índios Tucano, cujas tribos concentravam-se no Alto Rio Tiquié, entre a Cachoeira Caruru e o povoado colombiano de Trinidade. São exímios construtores de canoas e, antigamente, eram especialistas na confecção de redes feitas de fibras de buriti. Pequenos, com cerca de 4 centímetros, os braquiópodes são animais invertebrados que foram muito abundantes nos mares da Era Paleozoica. Estes espécimes foram os primeiros fósseis do período Devoniano, com aproximadamente 390 milhões de anos, coletados e estudados no Brasil. Seu jazigo foi achado em 1870 na região de Hererê, no Pará. Enquanto os dinossauros dominavam a Terra, um outro grupo tinha conquistado os céus, os pterossauros. Estes répteis voadores foram os primeiros dentre os vertebrados a desenvolver o voo ativo, como fazem os morcegos e as aves nos dias de hoje. Estudos demonstram que durante os mais de 150 milhões de anos em que viveram, estes répteis alados estavam presentes em praticamente todos os continentes. São conhecidas aproximadamente 200 espécies, cujo tamanho variava de 25 centímetros até 10 metros de uma ponta a outra da asa. O Brasil era destaque na pesquisa dos pterossauros, pois os ossos do esqueleto brasileiro estavam preservados em 3 dimensões, sem estarem comprimidos como ocorre na maioria dos fósseis de outros países. Esta múmia, que também pertencia à coleção do Museu Nacional, foi encontrada em uma sepultura em Chilchiu, próxima à cidade de Calama, no Chile, a mais de 2.000 metros de altitude. Sua sepultura, típica entre os povos que viveram na região do deserto do Atacama, foi utilizada entre 4.700 e 3.400 anos atrás, período em que as culturas do deserto iniciaram suas atividades de caravanas. No frio do deserto era comum dormir sentado, com a cabeça apoiada nos joelhos, possivelmente um modo de se aquecer melhor sob os ponchos e gorros feitos de lã de lhama. Essa era também a posição em que os mortos eram enterrados, envolvidos em roupas e cobertas, junto com seus pertences. A múmia em exposição no Museu Nacional vestia um típico gorro atacamenho, tecido em lã, e enfeitado com pelos de lhama. Seu corpo não apresentava sinais externos da causa da morte. Constituído por uma massa compacta de ferro e níquel, com mais de 2 metros de comprimento e pesando 5,36 toneladas, o meteorito Bendigo era considerado o maior meteorito brasileiro e um dos maiores do mundo. Foi encontrado em 1784 por um menino, Domingos da Mota Botelho, que pastoreava o gado em uma fazenda próxima à cidade de Monte Santo, no sertão da Bahia. A primeira tentativa de transportar o pesado bloco para a capital fracassou quando a carreta de madeira que o carregava desgovernou-se e caiu no riacho Bendigó. Desde 1888, encontrava-se em exposição no Museu Nacional graças ao empenho do imperador Dom Pedro II, que, tomando conhecimento de sua existência e importância científica, providenciou sua remoção para o Rio de Janeiro. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Ajude-nos a crescer no YouTube, para que possamos continuar trazendo a você histórias e curiosidades que vão além das fronteiras do inimaginável.